meio ao debate sobre a prisão após condenação em segunda instância, os presidentes da Câmara e do Senado divergem a respeito de uma nova constituinte. Vamos acompanhar a reportagem aqui do nosso colega Levi Guimarães. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, cogitou a possibilidade de se fazer uma nova Assembleia Nacional Constituinte. A ideia foi levantada ao responder sobre as PECs que garantem a prisão após condenação em segunda instância, que ganharam força no Congresso Nacional desde a semana passada. Segundo ele, se essa é a prioridade do país no momento, seria uma alternativa. A princípio, a assessoria do parlamentar dizia se tratar de uma ironia, mas depois Alcolumbre negou, disse que esse é um debate antigo no Congresso e que por isso consultaria os líderes sobre a ideia. Quando eu falei para vocês mais cedo em relação a propor uma nova constituinte, como volta e meia esse debate surge no parlamento e como agora há de fato um caso concreto, eu quero também ouvir os líderes partidários sobre a possibilidade de fazermos isso, lógico, conversando com todos os atores do parlamento. A proposta desagradou o presidente da Câmara, Rodrigo Maia. Para ele, o momento não é propício para isso. A gente tem dificuldade até de encontrar na própria Constituição uma brecha para esse assunto, né? Eu acho que assim, não é o melhor caminho. Uma mudança constitucional, ela pode ser instrumento, inclusive, de restrições, né, de liberdades. Na Câmara, durou o dia inteiro a discussão sobre a PEC da segunda instância na Comissão de Constituição e Justiça. Como foram 104 inscritos para falar, com até 15 minutos para integrantes da CCJ e 10 para os demais, a votação do texto ficou para a semana que vem. A proposta vem enfrentando resistências. Por isso, o autor, o deputado Alex Manente, do Cidadania, decidiu enviar uma nova PEC que define que o trânsito em julgado ocorra já na condenação em segunda instância, com o fim de recursos especiais nos tribunais superiores. Manente defende a ideia. Já no Senado, a pauta pode avançar a partir da semana que vem na CCJ. A presidente da comissão, senadora Simone Tebet, do MDB, marcou para terça-feira reunião que tem como os dois primeiros itens da pauta PECs que definem a execução da pena após segunda instância. A tendência é que o relatório seja apresentado e, após um pedido de vista, a votação ocorra no dia 27. Segundo Tebet, a proposta não vai violar cláusulas pétreas da Constituição. A PEC do Senado não altera o artigo 5º da Constituição. Ela fala apenas lá nas competências dos tribunais superiores, cabendo excepcionalmente ao relator no Supremo ou no STJ, por decisão fundamentada, a relaxar esta prisão. Apesar das declarações questionando a constitucionalidade das propostas, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, não deve impor barreiras caso a PEC passe pela CCJ e fique pronta para ir ao plenário. A proposta precisa passar pelas duas casas, com o apoio de 3/5 dos parlamentares em cada uma. De Brasília, Levi Guimarães. Vamos lá, é um imbróglio isso daí, né? Há juristas, pessoas que entendem, né, que tem que haver uma mudança a partir de uma nova, uma constituinte, tá? Outros não alegam que não seria preciso, que a PEC resolveria. O que você tem a dizer a respeito disso? Seria caótico. É importante lembrar que é um imbróglio causado pela decisão estapafúrdia do próprio STF, que mergulhou o Brasil nesse caos jurídico, né? Nos últimos 10 anos teve 3 orientações distintas. O Gilmar e o Toffoli, bom lembrar, mudaram de opinião por causa da indicação de seus companheiros Lula e Aécio e Michel Temer e outros como indiciados aí. E sim, deixa eu te falar só uma coisa rápida, Edgar. A Constituição brasileira exagera nos chamados direitos negativos, aqueles direitos compensatórios que tira de alguém para dar para outro, por exemplo, direitos trabalhistas, por exemplo, que gera todos os direitos e causa desemprego profundo, que despreza, de certa forma, o empreendedor e que tem que pagar os olhos da cara para manter o empregado. E empreendedor, tô falando aqui pipoqueiro, dono de padaria, não é ultra empresário, não. E sobretudo, que é o problema que a gente está vivendo, exagera no garantismo. Após 30 anos de ditadura, é natural que o governo, que a Constituição queira exatamente colocar direitos amplos, só que ela não enxergou a situação brasileira e deu direitos amplos de ampla defesa até 4ª instância para bandidos, criminosos e poderosos que podem gastar muita grana com a sua absolvição ad eterno por 30, 40 anos. Vai lá, Fernando.
eu me choco, que nem o Adriles falou, da gente ter o presidente do Senado falando uma coisa tão estapafúrdia, assim, parece que não entende nada de Constituição, tanto que a própria assessoria dele falou, não, ele tá brincando. Ele falou, não, tô falando sério. Cara, uma Constituição pressupõe uma quebra de regime. Quando a gente teve a saída do Império em 1822, teve uma Constituição em 24. Quando a gente teve a República em 89, teve Constituição em 91. Quando a gente teve o Estado Novo, que acabou com a República do Café com Leite 30, teve a Constituição de 34. Quando teve o golpe do Getúlio Vargas, teve a Constituição de 37, a polaca. Quando voltou o Estado Novo, a gente teve a Constituição de 46. Quando teve o regime militar em 64, teve a Constituição de 67. Quando teve a redemocratização, teve a Constituição de 88. O que a gente tem quebra de regime agora? Nada. E as melancias, as melancias ainda estão se ajeitando. E eu te pergunto, é óbvio que a gente tem uma Constituição inflada, que a gente deveria passar uma régua nela em muitas coisas, mas não assim e não agora. Por quê? Quem é que quer uma Constituição feita por um Congresso que vota o aumento do seu fundo eleitoral e autoriza esse fundo eleitoral pagar os próprios advogados que vão defender os políticos corruptos? Quem é que quer uma Constituição feita desse jeito? Toda vez que a gente tem um imbróglio ou alguma discussão da esquerda, tem um probleminha, a esquerda do Brasil, esses multipartidos que defendem todo esse bloco aí, chega com uma Constituição com uma prostituição. Olha que atalho. Uma Constituição quentinha, cara, cheia de novos direitos. Mas o Alcolumbre não é esquerda, não. Bom, vamos... Não. Vai lá, para concluir. O Alcolumbre da esquerda não é oportunista. Vamos ser sinceros. Concluindo, Fernando. Cara, te liga. Era Alcolumbre ou Renda Calheiros. Que gato tu quer? O preto ou o branco? Sim, mas não é uma reivindicação da esquerda, é uma reivindicação populista de um Alcolumbre que endoideceu. Só isso. Mas em 2013 a gente viu a mesma coisa acontecer com as manifestações de rua. Vamos lá.